Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a essa live aqui de última hora, onde eu vou ensinar 6 passos para você desenvolver a sua escrita em inglês. É um pedido aí que um dos meus alunos fez, porque ele não sabe como desenvolver a escrita, e lembrando que a escrita é o último passo de se aprender o idioma, por isso que é uma das partes mais difíceis, né? Para se desenvolver, e ele me pediu isso, e eu estou trazendo isso para você aqui. Sou Saulo Duarte, sou teacher aí da Inglês Global, e nos próximos minutos eu vou te ensinar aí 6 formas para você desenvolver a sua escrita. Eu vou passar para você 6 formas e vou te dar a liberdade de escolher qual forma você vai achar mais fácil aí para você aplicar. Você pode aplicar todas elas? Sim, você pode aplicar todas elas. Mas é muito importante nesse primeiro passo você respeitar o seu tempo de aprendizagem, né? As suas dificuldades, os seus limites aí para desenvolver e também o seu tempo para poder se dedicar à escrita, para que você escolha aí uma, né? Se você puder escolher uma forma aí que você puder praticar aí pelo menos 2 a 3 vezes por semana, você já vai conseguir desenvolver a sua escrita, tá? Então o importante aqui é você não ficar ansioso querendo colocar essas 6 formas de uma vez na prática, tá? É importante que você pegue uma ou até mesmo duas que você achar interessante e coloca na prática, mas tem aí a disciplina, né, de você pelo menos treinar 2 a 3 vezes por semana para que você consiga ter um bom resultado na sua escrita durante um curto período de tempo. Vamos falar assim que se você colocar uma estratégia aqui, um passo nas primeiras 4 semanas, você já vai ver resultado, tá? Então, você vai ver esses 6 passos, essas 6 formas, e é muito importante aí que você coloque isso na prática, porque senão não vai valer a pena você assistir essa aula, tá? Então, lembrando que se você conhece alguém que está também aprendendo inglês, que precisa ter acesso a esse conteúdo, coloca no tag aqui, coloca o nome da pessoa aqui nas mensagens, para que essa pessoa tenha acesso a esse conteúdo. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever as suas dúvidas aqui para mim, e no fim, eu terei o maior prazer de responder para você, tá bom? Então vamos lá para os 6 passos para você desenvolver a sua escrita em inglês, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro passo, né? O primeiro passo é comece pequeno, ok? Comece pequeno, tá? Então, como assim? Se você está começando na escrita, você não precisa escrever um artigo gigante ou ficar pensando em escrever aí uma redação. Se você está começando agora, você precisa escrever pequenas palavras, algumas palavras e pequenas frases, tá? Então você pode começar, por exemplo, pelo WhatsApp, ok? Com amigos, with friends, ok? With friends, ok? Com certeza, hoje você deve conhecer pelo menos uma pessoa aí do seu ciclo de amizade ou até mesmo familiar que esteja estudando inglês ou que tenha estudado inglês pelo menos alguma vez aí, tenha feito pelo menos um curso ou tenha um conhecimento básico, né? Para que você pratique, tá? Por exemplo, durante muito tempo meu primo estudou comigo e hoje a gente só se fala por mensagem em inglês. Ele estava começando no idioma, comecei com algumas palavras, tá? Às vezes misturando um pouco de inglês, um pouco de português, para que ele pudesse ir lá ver o significado da palavra. E ele vai pegando essas palavras que são novas, né? Que ele não conhece, procurando no Google lá, e vai adicionando no vocabulário. Então, comece com pequenas mensagens pelo WhatsApp. Isso vai ajudar muito. E é uma coisa que está na sua mão. Você não fica no WhatsApp o dia todo. Pelo menos usa esse tempo para poder evoluir no seu inglês. Então, vai lá. Se você não conhece a palavra, vai buscar no Google e escreve lá para um amigo seu. Tenta conversar aquele assunto que você faria em português. Tenta colocar isso em inglês. E isso é algo que muito rápido, assim, muito fácil e é algo muito rápido que você consegue fazer durante a sua rotina e durante o dia, tá? Uma outra coisa são e-mails. Eu vou, nessa aula, também te ensinar a escrever um e-mail simples, simple messages, ok? Eu vou te ensinar nessa aula daqui uns passos
a como escrever, a como redigir um e-mail em inglês simples, tá? De forma correta, e você vai poder fazer isso também com a pessoa que você conhece, com algum amigo, com algum parente. Então, troque mensagem dessa forma. Você pode ser de forma instantânea, né, pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Por e-mail é interessante porque aquilo fica guardado como um documento e você pode aí ter aí esse controle do que você tá treinando. Então, você coloca isso nos seus estudos, tá? Uma outra coisa que é legal é escreva, describe your routines in English, ok? Descreva suas rotinas em inglês. Então é muito importante que você escreva aí a sua rotina. Às vezes você defina com uma frase, ok? Em one sentence. Você pode definir isso em uma sentença, né? Em uma frase você pode definir isso, tá? Então você pode falar, today I worked a lot, ok? Today I worked a lot and I am very tired, ok? Então você defina com uma frase, comece com uma frase, escreva simplesmente aquilo que você sabe. Se você não souber aquilo que você quer se expressar em inglês, vá lá no Google, escreve frases pequenas para que ele te entenda. Escreva em português, veja como que é a tradução em inglês e vai lá e escreve, tá? Você pode ter um personal notebook, okay? Personal notebook, um caderno pessoal aí, onde você possa escrever essas frases. Você pode fazer tipo um diário. Hoje é o dia tal e se escrever como é que você está se sentindo, falar alguma coisa sobre sua rotina, tá? Escreva aí o que vem à sua mente durante aquele dia e imagina você fazendo isso de segunda a sexta, quando você chegar do trabalho ou chegar da faculdade e você saber que você conseguiu definir o seu dia em uma frase e você vai aumentando de tempos em tempos. Conforme você for adquirindo mais vocabulário, você tiver mais tempo, você vai colocando mais palavras lá. E aí, uma dica, talvez você tenha assistido, é como construir frases. Eu fiz umas 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz uma live ensinando como montar frases de forma correta, quais são as ordens corretas, né? Porque tem metodologia para você montar uma frase. Então, é muito importante que você assista essa aula também. Você pode ir lá no meu canal do YouTube e procurar lá Inglês Global, né? Na Inglês Global, procurar montando frases, como fazer frases, tá? E aí você vai ter aí uma metodologia para poder construir essas frases. Mas é claro, quando você está começando, né, com pequenas palavras para montar suas primeiras frases, você pode sim ir lá no Google e escrever em português se você não souber inglês e ele vai falar para você e você vai conseguir montar essas frases, tá bom? Então, essa primeira sacadinha é uma sacadinha que está muito aí na sua mão, que você consegue realmente começar a partir de hoje e não tem desculpa, tá? Dá para você treinar todos os dias isso daqui. Então vamos lá. A segunda dica que eu tenho aqui é verificar erros no Google, ok? Verificar erros no Google. Usa o Google para te ajudar. Como eu sempre falo, o Google não substitui uma pessoa ainda. Ele está aprendendo a pensar como nós nos comunicamos, mas ele é uma excelente ferramenta aí para você trabalhar. Se você já é meu aluno, se você está no meu curso, em um dos meus cursos, você já aprendeu a como dominá-lo aí para você poder estudar sozinho, inclusive para você desenvolver o seu speaking, a sua fala de inglês, tá? Então, como eu falei, use frases pequenas, ok? Use frases pequenas, ok? Short sentences. E não se preocupa, pode traduzir. Você está começando, pode traduzir. Eu sei que é muito difícil você não traduzir, né? Até que você desenvolva seu pensamento em inglês, como que você pensa em inglês. Então, é muito importante que você, nas primeiras frases, você realmente faça aí a tradução, tá? Então, essa é o passo número 2, então é importante que você esteja anotando aí. O passo número 3 aqui que eu vou passar para você
Read. Leia o máximo que você puder. Leia. Ok? Hoje é muito fácil. Você consegue baixar diversos artigos aí em inglês. Você pode ler pela internet. Tem vários livros para crianças e adolescentes que você consegue fazer o download aí na internet. Então, você consegue muito material gratuito hoje para você treinar a sua leitura. E ao treinar a sua leitura, você vai poder desenvolver a sua escrita também. Então, isso serve para você também. Então, read your own writing, ok? Leia sua própria escrita. Leia em voz alta. É muito importante para você se ouvir, né? Para que você desenvolva não só o seu listening, mas o seu speaking também, tá? Ler aquilo que você está escrevendo em voz alta é muito importante. Isso vai ajudar a memorizar, né? A cimentar aí o conhecimento dessas frases, tá? Então, leia em voz alta. E uma sacada bem interessante aqui, que é algo que eu usava 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, e na época nós não tínhamos a internet, né? Para ter um acervo de materiais que nós temos hoje, eu gostava de imitate an accent. Então, imite um sotaque. Eu gostava de imitar o sotaque britânico, porque na época, quando eu comecei, eu fui estudar na cultura inglesa, e eu gostava de imitar o sotaque britânico. Então, eu colocava aquela energia naquele sotaque, deixar aquele sotaque carregado, né? Então, tenta imitar, brinca com o idioma, imita, tá? Ninguém precisa ver, você pode fazer isso no seu quarto à noite, você pode se filmar imitando o sotaque, depois você vai enxergar como que você falou, né? Como é que você leu. Então, faça isso, brinque com o sotaque, imite o sotaque, tenta colocar aí o sotaque preferido, se você gosta mais do sotaque britânico como eu, tenta fazer, de repente você quer colocar o sotaque irlandês, coloca, tenta falar como um americano, um texano, pega uma região que você tem mais afinidade, que você realmente quer colocar aí mais energia, né, para aprender esse sotaque, você tem interesse em desenvolver aquele sotaque, você gosta daquele sotaque, faça isso, imite o sotaque, tá? Muito importante, grave, ok? Record your voice, ok? Grave a sua voz, tá? É muito importante você gravar a sua voz. Está lendo, lê em voz alta, grave sua voz e depois você escute-a, né? Escute a sua própria voz. Você vai lá estocando, vai deixando registrado as suas leituras da sua própria voz, né? Para você ouvir o seu próprio sotaque, o seu próprio inglês, dia após dia, para que você consiga mensurar a sua evolução. A partir do momento que você faz isso, você vai conseguir mensurar a evolução. Fala, poxa vida, olha só, uma semana atrás eu estava assim, agora eu estou assado. Então você consegue ver que você saiu de um lugar e você chegou a outro. Então, grave sua voz, é muito importante. Hoje com o seu celular você pode fazer isso de boa, é tranquilo. Tá bom? E vamos para a próxima fase aqui, na parte 4. Parte 4 aqui, o passo 4 check, ok? Check for new vocabulary. Check for new vocabulary. Então, cheque aí para os novos vocabulários. Se você não sabe como dizer se expressar de tal forma, eu gostaria de falar isso, mas eu não sei como é que fala. Mais uma vez, vai lá, veja o que significa aquela palavra and você pode misturar, mix, ok? Mix the words, ok? Português and English, ok? Pode misturar português com inglês, ok? Por exemplo, eu não sei como escrever, open the porta. Poxa, eu não sei como é que fala porta, eu vou lá e open the door, eu aprendo door. Faça isso, você não sabe, você não tem ideia de como você vai evoluir rápido no seu vocabulário, você vai adquirir muito vocabulário. Sempre tomando nota, é claro, lá no seu caderno de vocabulário, como eu sempre ensino. Tem o seu caderno de vocabulário para você anotar vocabulários novos. E aí você vai montando as frases. E como eu falei anteriormente na outra aula, isso aqui é como um quebra-cabeça. Cada palavra é uma peça de um quebra-cabeça. E daí você vai aprendendo novas palavras e você vai encaixando naquelas lacunas do seu quebra-cabeça. Então, imagine seu quebra-cabeça hoje todo aberto, porque você não tem vocabulário e cada palavra nova é uma peça
que você vai encaixando e você vai construindo esse puzzle, esse quebra-cabeça até que você consiga completá-lo, tá? Então isso é muito poderoso também, tá? Então escreva aí seu caderno de vocabulário, tá? E aí, mais uma vez, o que eu falei, vá lá buscar lá no YouTube aquela minha aula sobre montagem de frases, montagem de palavras, porque é muito importante. E ainda aqui, na parte 4, né, lembra como eu falei lá no início, lá que você tem que pegar, escolher 2 ou 3, né, ou pelo menos um passo para você colocar na prática todos os dias, ou 3 vezes na semana para você praticar. Então, você também vai ter que identificar qual é a melhor forma de você estudar. Será que a melhor forma é você ouvindo a sua voz? Eu já estudei dessa forma. Você vai ter que identificar isso daí. Será que você precisa escrever? Se você se notar que quando você escreve, você aprende melhor ainda, então você coloca a sua energia naquilo que você já tem, já é um pré-talento, entendeu? Então você vai lá e escreve mais. Então pode ser que você memorize melhor com mind maps, tá? Mapas mentais. Você encontra alguns mapas mentais aí gratuitos na internet, é só buscar. Se você não sabe o que é mapa mental, que é mind maps, que é mapas mentais, vai estudar a respeito, vai lá na internet, vai lá no Google, verifica o que significa, como que você pode construir seu mapa mental, porque também é muito poderoso, tá? É outro caminho para você aprender, tá bom? Então, como eu já tinha comentado no passo número 1 sobre e-mails, eu quero ensinar para você uma estrutura muito simples, ok? 4.5, vou colocar aqui, 4.5, uma estrutura muito simples, ok? Para você escrever e-mails. Simple emails in English, ok? Eu vou só copiar aqui, ok? Email, ok. Então, vou te ensinar uma estrutura de e-mail aqui. Vamos aumentar essa tela para que você consiga entender. Show fonts. Ok. 24. Alright, 24. It's ok. Ok? Então, aqui eu tenho um e-mail que eu recebi uns dias atrás, tá? E tem a seguinte, a estrutura é uma estrutura muito usada para e-mails, tá? Então, começa como Dear. Então, vamos supor que você vai escrever para alguém um e-mail, tá? Você começa com Dear. E tudo bem, esse aqui é um e-mail formal, tá? Que eu entrei em contato com uma pessoa de uma escola de inglês lá da Austrália, e essa pessoa me respondeu dessa forma: querido Saulo. Então, é diferente de como nós começaríamos um e-mail em português, tá? É muito comum a pessoa mandar adereçado como Dear primeiro, Dear Saulo, ou Dear Mr. Saulo, ou Kind Saulo, tá? Então, anota aí, para você começar um e-mail de forma simples, em inglês mesmo, de forma formal, você coloca Dear Saulo. Aí tem aqui, Greetings from Shafton International College. I hope this email finds you well. Então, aqui é boas-vindas do Colégio Internacional de Shafton. Eu espero que esse e-mail traga uma boa informação para você, consiga solucionar aí as suas questões, tá? Aí ela está se apresentando aqui. My name is Astrid Rubio. I'm the Marketing Manager for Latin America. Então, aqui começa o corpo do e-mail. Então, ela se apresentando, justamente isso que você pode fazer. Então, você pode pegar esse exemplo aqui. Você se apresenta. Aí aqui ela me agradece. Thank you for interest in working with us here at Shafton College. Então, muito obrigado pelo seu interesse em trabalhar conosco aqui na escola de Shafton, tá? No Colégio Shafton, tá? Então, olha só que interessante, ó. Interest in working. Eu tenho 2 verbos aqui, certo? Então, eu preciso fazer uma conexão entre eles. Então, ela usa in, preposição in, ok? I have attached an agent questionnaire for you to complete if you would like to work with us. Então,
eu anexei, eu anexei um questionário de agente para você completar se você quiser trabalhar conosco, tá? Então, below aqui embaixo, is the link to our 2019 course guide. Aí ela passa aqui o link. Então, aqui abaixo tem o link do nosso guia de cursos, né, de 2019, tá? E aí ela já vai terminando aqui o e-mail com a seguinte frase: Once I have received the questionnaire and I have received positive feedback from your referees, I'll send you the agency agreement and all the marketing information you need, such as special fees for Latin American market and other materials. Então, uma vez que eu tenha recebido o seu questionário e tenho recebido um feedback positivo das suas referências, eu irei te enviar aí um acordo de agente e todas as informações de marketing para que você possa precisar, assim como taxas especiais para a América Latina, para o mercado da América Latina e outros materiais. So, should you have any questions, please feel free to contact me anytime. Ela poderia escrever aqui at any time, ela simplesmente escreveu anytime. Então, se você tiver, né, se você dever ter qualquer pergunta, por favor, fique à vontade em me contatar em qualquer hora, ok? E aí ela termina com algo que nós não falaríamos. Have a lovely day. Tenha um dia amável, ok? Tenha um dia amável. Aí ela escreve aqui, warm regards. Esse warm regards é interesse, warm é aquecido, quentinho, né? Então seria mais ou menos como se nós terminássemos como atenciosamente. Então vamos supor que aqui seria atenciosamente. Daí ela fala o nome dela, XYD. Atenciosamente podia ser, aí ela escreveria aqui o nome dela, Astrid, ok? Então, esse é um exemplo de como você montar aí a estrutura para um e-mail simples, tá? Lembrando que, assim, se você já é meu aluno, você já ouviu falar do meu grupo fechado de inglês do Facebook, que é o Flua 365, que você flui no inglês em 365 dias, colocando todo esse conhecimento na prática. Então, lá é um dos locais onde eu vou ensinar na prática, né, como você montar um e-mail. Estou te ensinando aqui uma parte super superficial, porque nós não temos muito tempo, mas lá é onde realmente vou pegar os meus alunos na mão e vou ensinar a redigir de forma correta não só um e-mail de inglês, mas também fazer currículos, poder escrever aí para alguém que quando você for aplicar para uma job interview, uma entrevista de trabalho, tá? Então, se você tem interesse em saber como é que funciona o Flua em 365 dias, é só você mandar uma mensagem para mim, inbox, depois dessa live aqui, eu terei o maior prazer em explicar como que esse grupo funciona, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade, temos aí mais 2 passos antes de nós terminarmos aí a nossa live. Então, o passo número 5 agora é um passo muito interessante, que é o Think in English. Think in English. Eu sei que essa parte é uma das partes mais complexas aí de quem está começando. Tipo, é muito simples para mim pedir para você pensar em inglês, mas isso é uma coisa que você vai desenvolver aos poucos, usando todos os passos que eu expliquei para você até agora. Quando você tiver colocado durante um determinado tempo aí, vamos dizer 3 ou 4 meses, treinando 2 a 3 vezes por semana, quando você tiver já craque nisso, você está pronto para ir para o próximo estágio, tá? Então, como é que você pode pensar em inglês? Quando eu morava na Austrália e eu estava fazendo o IELTS, para quem não sabe, o IELTS é um certificado internacional para você que precisa demonstrar o seu nível de inglês, com o objetivo de arrumar um trabalho num país de língua inglesa ou também estudar numa universidade de língua inglesa, tá? E aí a professora dizia para nós escutarmos inglês antes de ir para a prova, né? Que isso nos ajudaria a pensar em inglês. E de fato ajuda muito, tá? Hoje, na época eu morava num país de língua inglesa, era simplesmente ligar o rádio até o caminho da escola. Aqui você tem hoje com a internet uma infinidade de possibilidades aí para você fazer o mesmo
para poder colocar esse exercício em prática. Você pode baixar podcasts, tanto você que tem iPhone ou Android, você vai lá em podcasts e você tem um acervo aí de podcasts in English. Podcasts in English. Ok? E aí você vai escutar esses podcasts para ir exercitando o seu listening. Ok? So, don't worry about understanding 100%. Ok? Você não precisa entender. Se você entender 1%, uma palavra aqui, outra palavra ali, beleza. E depois você vai fazer summarize. Resumo. Ok? Depois disso que você, se você ouviu uma coisa aqui, outra ali, se você entendeu o contexto, você vai poder escrever um resumo daquilo que você ouviu. Você ouviu o inglês nativo, independente de qual país seja aquele inglês, você vai poder fazer aí um resumo em algumas linhas. Pode resumir em 4 to 5 lines. Ok? Você pode resumir de 4 a 5 linhas isso daí, tá? Você já vai estar pensando em inglês. Esse exercício é muito poderoso, tá? E você pode brincar de algo que eu brincava lá atrás quando eu comecei também. Create your own podcast. Brinca de rádio, eu brincava de rádio. Fala sobre algum assunto que você gosta, quer falar de futebol, estuda o vocabulário para falar de futebol, e aí você cria o seu próprio podcast, mas quando você criar, você vai montar um roteiro para que você leia e grave, tentando mesmo como se você fosse uma rádio. Você vai imitar os podcasts que você está ouvindo em inglês e vai usar o vocabulário que você tem. E você vai brincar da mesma forma que eu brincava lá, que eu brincava na época eu brincava que que eu era um DJ que vinha de Londres e estava visitando uma rádio brasileira e tinha um cara que me entrevistava e eu ia lá e dava entrevista. E na época nós gravávamos numa fita cassete. Muita gente que está assistindo isso aqui nem sabe o que é isso. Eu gravava as fitinhas e depois ia escutando no carro, né? Eu escutava no meu próprio rádio. E era muito, muito, muito legal. Então você pode fazer isso. E você usa o seu celular para poder gravar o voice e vai criando o seu podcast. E o mais interessante é que você vai criar um roteiro para o seu podcast para você saber tudo aquilo que você vai falar, o que você vai ler. E é muito interessante, você pode trazer convidados especiais, aí você convida o seu amigo aí que está estudando inglês também, vai ser bem legal. E aí você monta aí, né, uma estrutura tipo introduction, né, introdução, da idea, sobre o que vai ser, a idea, and conclusion. Aí você conclui, e pode ser uma coisa bem pequena, nada de muito difícil não, tá? Você pode também, uma ideia para o seu podcast, você pode trazer uma notícia, tanto lá de fora, você pode buscar na BBC ou na CNN e discutir sobre isso daí, conversando com alguém. Ou você pode simplesmente pegar uma notícia do Brasil, tentar traduzir para o inglês, como se fosse um correspondente internacional aqui no Brasil e fazer o broadcasting dessa notícia, tá? Então, é muito, muito legal você fazer isso daí. Isso é uma das coisas, uma das brincadeiras, exercícios que nós vamos fazer juntos lá no Floa 365, que é muito legal. E eu já falei sobre isso daí. Se você, por alguma razão, não quer participar do Floa 365, tem o Meetup. O Meetup, se você achar que não é o seu momento agora de você fazer parte de um grupo extremamente bacana e poderoso que vai levar o seu nível de inglês para fluir mesmo, você pode ir no Meetup, que é um aplicativo que tem na internet, onde você tem encontros presenciais de pessoas que têm o mesmo interesse. Você tem os Meetup of English speaking, ok? E aí lá você vai poder conhecer pessoas que querem praticar o inglês e de lá você sai com o contato delas e continua praticando pela internet, pelo WhatsApp ou e-mail, o inglês com elas, tá? Então é bem, bem legal também, tá? E vamos para a última parte, o sexto passo, que é na minha opinião, mais óbvio, é cometa erros, make mistakes. Cometa erros.
É natural. Se você não errar, você não vai aprender. Muitas pessoas não erram porque têm medo de errar. E é simplesmente errando que você vai aprender. Quando eu comecei, eu errei muito. Não vou falar para você que não erra, eu continuo errando. Mesmo depois de 20 e poucos anos estudando inglês, desenvolvendo o meu inglês, eu continuo errando, tá? E aí você pode investigate. Eu adoro isso. Investigate the grammar. Ok? Investigue a gramática. Saiba como aquilo é dito. Hoje você tem um acervo de coisas aí, de conteúdos de inglês na internet. Você vai investigar a gramática e ver como que isso é escrito. E, já deixando o jabá aqui, eu tenho um curso completo. Se você ainda não é meu aluno do meu curso completo de gramática, também manda uma mensagem para mim, que no meu curso de gramática é um curso mais completo que tem, onde você vai começar do zero a sua gramática. Eu vou te levar até o nível avançado, com uma série de exercícios que vai colocar na prática, que vai fazer com que você aprenda aí de forma inconsciente, trabalhando a parte inconsciente do seu cérebro, porque a gente trabalha muito a repetição. É muito legal. Tem muitos alunos tendo resultados incríveis lá. Então, se você tem uma defasagem na gramática e precisa de um curso completo que vai te levar do zero aí, ou do básico, e precisa ir para um nível mais avançado, você pode me chamar aqui também no inbox, que eu vou ter o maior prazer aí de te explicar como esse curso funciona. Tem ajudado muitas pessoas, tá? E eu já coloquei aqui, né? Find an English friend. Ok? Se você tiver lá no Flua 365, você vai ter diversos English Friends para praticar todas as áreas do idioma, tá? Mas se você achar que não é o seu momento ainda de participar desse grupo extremamente bacana de inglês, você vai lá no Meetup, tenta achar amigos, pessoas que queiram ser os seus English Friends, pessoas que vão praticar o inglês com você, tá? Então é isso daí. Vamos fazer aqui uma checklist agora. Se eu fui muito rápido, agora é o momento de você aí pegar o seu papel e caneta, se você não pegou ainda, para que a gente faça a checklist. Okay? Então, vamos fazer a checklist of the steps. Então, você vai trocar mensagens, messages. Ok? Então, e-mail, WhatsApp. Ok? WhatsApp. Vai descrever rotinas. Routines. Esse é o checklist. Então, o passo número 1 é comece pequeno, ok? E-mail, WhatsApp, descreva a sua rotina, explique sua rotina para alguém em inglês, tá? Número 2, os Google, ok? Google Small Sentences. Frases pequenas, senão ele não te entende. Pode traduzir, não se preocupe com isso agora, não vai ficar louco. Sei que tem muita gente que fala assim, não traduz. Mas fazer o quê? Eu estou aprendendo japonês agora e eu preciso traduzir. Se eu não traduzir, é o curso natural. Hoje eu já penso em inglês, mas 20 anos atrás eu não pensava. E quando eu comecei traduzindo, tá? Isso é uma coisa que você tem que se cobrar aos poucos, para você não ficar ansioso e desistir. Então você tem que sim traduzir, e aí você vai evoluindo aos poucos até chegar um momento que você realmente vai estudar inglês do inglês, pensando simplesmente em inglês, tá bom? Mas não se puna, ok? Vá devagar, vá no seu tempo, respeite aí o seu momento de evolução, ok? Passo 3, read loud, leia alto, tá? Leia alto para você realmente memorizar, ok? Aí tem aquela brincadeira, imitate an accent, imite um sotaque, record your voice, tá? Grave sua voz, imite o sotaque que você gosta, tá bom? E 4, search for new vocabularies, tá? Busque por novos vocabulários, ok? Vá buscar no Google,
vá buscar, ninguém usa dicionário, mas vá atrás dessas novas palavras para ir montando o seu quebra-cabeça, para que você aumente cada vez mais o seu vocabulário, tá? Quanto mais vocabulário tiver, mais próximo da fluência você vai estar, mais desenvolto você vai se comunicar em todas as áreas do idioma, tá bom? Passo número 5. Vamos lá, passo número 5. Think in English, ok? Think in English. Create your own podcast, ok? Create a podcast, translate anew, ok? Então vai lá, você pode procurar no CNN, você pode procurar na BBC uma notícia, e você pode fazer o seu podcast sobre aquilo, e você pode até traduzir aquela notícia para você realmente aprender daquilo que você está falando, ou você pode pegar uma notícia em português mesmo e tentar traduzir para o inglês, seguindo aqueles passos, tipo, comece pequeno e vai evoluindo, e tendo a certeza que, de fato, você está fazendo certo. E 6, ok? Make mistakes. Make mistakes. Cometa erros. Não tenha medo de cometer erros. É muito importante que você cometa erros para você aprender. Você não saiu aí da barriga da sua mãe andando. Você começou aos poucos engatinhando, depois você tentou se levantar, caiu várias vezes, e aí você foi tendo a força necessária nas pernas para começar a andar. A mesma coisa se aplicou à bicicleta. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você sabe muito bem que você começou com as rodinhas e depois você tirou uma rodinha, depois tirou outra, até você ter certeza que você sairia fluindo na bicicleta. E idioma é a mesma coisa. Não se puna aí se você cometer erros, porque erros são extremamente naturais, você precisa cometer. Tá bom? Então, essa aí era a live de hoje, o conteúdo de hoje. Lembrando que esse conteúdo vai estar durante alguns dias apenas no meu canal do YouTube. Depois disso, ele vai ficar somente no Flua 365, tá? Então, Flua 365, o Facebook Group, ok? É o grupo especial do Facebook, que é o Flua 365. Está começando agora com os meus alunos, que é um grupo sensacional, onde você vai ter acesso a aulas totalmente novas aí. Mesmo quem é meu aluno lá no meu curso não vai ter acesso às aulas que eu vou fazer lá. Eu vou fazer aulas internas para o pessoal lá. Nós vamos conversar, praticar o speaking em grupo lá. Nós vamos falar sobre intercâmbio. Iremos ter participações de outros teachers. Teremos participação também de nativos. Então, é um grupo que é realmente voltado para quem precisa acelerar aí o idioma, para quem já fez um curso de inglês, já passou por diversos cursos, tem dificuldade com o speaking, não consegue desenvolver a fluência, precisa estar fluindo aí nos próximos 365 dias. Se você é uma pessoa que se encaixa nesse perfil, você precisa estar dentro do Flua 365, tá bom? E se você tiver interesse em saber como que esse grupo funciona, você pode me mandar uma mensagem inbox. Eu vou ter o maior prazer em te responder aí como que ele funciona. É um grupo que vai ajudar a pessoa a sair da teoria e ir realmente para a fluência do idioma, onde ela vai poder treinar o speaking. Não é um curso teórico como eu tenho, que eu tenho nas minhas plataformas. Não, é um treinamento real, na prática, onde você vai praticar inglês comigo, com outras pessoas, conhecer English Friends. Nós temos muitas outras novidades que eu não posso falar agora aqui, nesse grupo, que a gente vai ter muito conteúdo onde você vai vivenciar o idioma. Então, para quem precisa estar imerso no idioma, para quem precisa vivenciar, ter a experiência, sentir na pele mesmo o que é treinar o inglês, você precisa estar no Flua 365, tá bom? Eu sou o seu teacher, Saulo Duarte, da Inglês Global, e se ficou qualquer dúvida com relação ao conteúdo de hoje, pode deixar aqui nas mensagens aqui, eu vou ter um prazer em responder para você e também te responder qualquer pergunta que você possa ter sobre o Flua 365, ok? Thank you very much and I'll see you next time. Thank you.